Jesus no seu coração. Eu imaginei, pastor, que ia chegar o dia da minha ordenação, mas ia chegar o dia que eu pregasse aqui na Calvário. Eu até pensei algumas vezes, Fábio, que o pastor chegava para mim e falava, então, vamos levar o Plínio para pregar lá, né? Eu imaginei ele falando assim, não vou levar não, esse menino tem bigode esquisito. Né? Mas brincadeiras à parte, até tiveram alguns outros convites, mas o tutor é um pouco bravo, né? Que é isso? Eu acho que aquilo que eu não saí nos 4 anos que eu tive de seminário, eu acabei saindo nos últimos 6 meses. Ele acabou cedendo um pouquinho, a gente foi aproveitando para aceitar alguns convites. Eu estou feliz por estar aqui. E numa ocasião toda especial. A igreja está comemorando 27, pastor? 27 anos. E essa é uma ocasião para a gente de fato celebrar, não é? Aniversário da igreja é uma data muito importante. E o que eu fico me perguntando é, não sei o que vocês pensam, mas o que é que a gente celebra quando a gente celebra o aniversário de uma igreja? A gente celebra a história, a gente celebra os pioneiros que plantaram essa igreja, a gente celebra o pastor. Vocês têm um bom motivo para celebrar o pastor de vocês, um excelente pastor. Vocês celebram o quê? Vocês celebram o hall de membros, vocês celebram as conquistas, vocês celebram a estrutura. O que a gente celebra quando a gente celebra o aniversário de uma igreja? Eu gosto de pensar que nós celebramos o projeto de Deus. Nós celebramos o projeto de Deus. A igreja reúne os maiores interesses de Deus. De modo que tudo que ele sempre fez, sempre apontou para ela, para a formação de um povo que ele chamou de um povo que é como se fosse o seu tesouro particular. Um povo especial, como Isaías disse no capítulo 42, um povo que é a sua delícia. Ou seja, um povo que é um povo onde ele encontra prazer. Um povo formado através de uma confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a grande declaração de fé. Que segundo Jesus não é nem carne nem sangue que revela, é o próprio Deus que nos revela. E é aí que está toda a questão. O segredo do negócio está todo aí. Quando nós celebramos a igreja, como o pastor bem disse aqui já, nós celebramos Jesus e aquilo que Deus está fazendo através de Jesus. Nós celebramos a redenção e a igreja como a grande beneficiária disso tudo que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Quem faz aniversário ganha presente. E o que eu desejo que a Calvário receba de presente é cada vez mais, ano após ano, mais de Cristo. Mais do Evangelho de Jesus. Mais essa redenção que, como Pedro disse, está sendo trazido para nós na revelação de Jesus Cristo. Amém? Quero ler com vocês Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, por favor, vá comigo até lá. Efésios 2. Eu vou fazer a leitura do verso 13 até o verso 22. Efésios capítulo 2, verso 13 a 22. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 13 a 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos pela sua presença. E exatamente porque o Senhor está aqui é que nós estamos confiantes de que nós podemos provar de virtude. Eis aqui o teu povo batizado, revestido de poder, que espera, Deus, não ouvir a palavra de um homem, mas a palavra do Senhor.
Faz isso, Deus, porque o Senhor é bom, não porque nós merecemos. Faz isso porque assim como a salvação, o Senhor faz porque é gracioso. Não deixa, Deus, que o orgulho humano, a nossa maldita presunção, atrapalhe tudo isso. Mas que o Seu Espírito, ó Deus, atravesse as nossas consciências, acerte o nosso coração e que nós sejamos afetados pela Tua palavra. Que ela produza em nós, ó Deus, todos os efeitos possíveis e que ela é capaz de produzir. Que ela nos exorte, que ela nos chame a atenção, nos repreenda, que ela traz para nós, ó Deus, alegria e consolo, que ela traga para nós edificação. Porque esse é o Teu povo, Pai, e o Senhor é o maior interessado em nutrir e alimentar o Seu povo. Faz isso porque o Senhor é bom. Nós oramos em Jesus. Amém. Gente, o que vocês acham de palmeirenses e corintianos misturados dentro do Taquera lá, da arena do Corinthians, para assistir um jogo junto na mesma arquibancada? Não estou dizendo um povo de um lado e outro do outro. Estou falando todo mundo junto. O que vocês acham de flamenguistas e fluminenses torcendo também juntos na mesma arquibancada? Gremistas e fluminenses fazendo um churrasco juntos depois de um jogo no Campeonato Gaúcho. É possível? Vai dar certo esse negócio? O que esses clubes têm em comum? Uma estreita rivalidade. Eles carregam, ao longo da história, uma competitividade muito estreita, muito arrojada, que faz a gente pensar que é impossível uma aproximação, uma relação harmoniosa. É como se isso não fosse possível. Não vai dar certo, vai terminar mal. Disputas e rivalidades marcam a relação entre eles. Eu sei que isso não é novidade para vocês, mas eu queria lembrá-los que a igreja surge de uma proposta um pouco parecida. Ela surge de uma proposta de unir em um só lugar, ou então a gente poderia dizer em uma só pessoa, dois grupos rivais. Extremamente rivais, com sérias tensões relacionais, sem nenhuma predisposição em fazer com que isso dê certo. A igreja desde sempre foi um projeto de Deus para unir os povos. O que Deus vem fazendo desde da história passada, e isso vai se desenvolvendo no transcurso da história, é mostrar que Ele pretende fazer uma família multiétnica. Uma família formada de muitos povos, como a gente canta no hino, né, no cântico, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Deus já vem apontando que o que Ele pretende é unir em um só lugar, ou em uma só pessoa, muitos povos. E o desafio é exatamente esse, de que muitos se tornem um, de que muitos povos se tornem um único povo. Hoje, nós vamos juntos olhar para o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, essa carta onde a igreja desfila com elevado protagonismo, e entender o que Deus fez para tornar isso aqui possível, para tornar a igreja possível. O que é que a igreja representa dentro do grande projeto de reconciliação que Deus está realizando? Hoje nós vamos falar sobre um milagre chamado igreja. Um milagre chamado igreja. Só para ambientar aqui um pouquinho da carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele sabia que era uma experiência bastante difícil e tensa você unir judeus e gentios no mesmo lugar, em uma unidade orgânica, numa relação de perfeita igualdade. Essa carta aqui ela ocupa um lugar muito central dentro do corpus paulino, a ponto de João Calvino dizer que essa aqui é talvez a carta onde ele não precisa, por não ter que precisar lidar com alguma heresia ou alguma infiltração de falsos ensinos, ele tem maior liberdade para trabalhar doutrinas profundas do cristianismo. Por isso, João Calvino vai dizer que isso daqui pode ser chamado até de sermão do apóstolo Paulo, porque ele está pegando aquelas coisas que são mais cardeais do Evangelho e está apresentando aqui. Só que ele vai fazer isso de forma ainda mais especial. Ele vai fazer isso a partir da igreja, a partir do que a igreja significa dentro do projeto de Deus. A grande questão é que nós temos uma igreja aqui formada provavelmente de um grupo misto, de judeus e gentios, muito provavelmente mais gentios do que judeus. E Paulo sabe porque ele traz a história dele, essa rivalidade inveterada, essa hostilidade que havia entre esses dois grupos. Afinal de contas, a gente está falando de alguém que sabia o que era perseguir a igreja de Cristo e estava tentando aniquilar ela. A gente sabe o que é um estrito judeu, cego pelo nacionalismo, que eles tinham sedimentado no coração ao longo do tempo, o que seria abrir as portas da igreja, o que seria abrir as portas de um povo, que foi um povo seleto, para que outros povos fossem se agregando. Paulo sabia o grande desafio que era isso.
Humanamente falando, todo o ódio e o menosprezo que dividia esses dois povos era algo que jamais, escute, jamais poderia ser superado. Para o judeu, os gentios não passavam de cães. Os pagãos eram assim. Eles não tinham Deus no mundo, eles não tinham a lei, eles eram ordinários. Ordinários no sentido de vidas vagabundas, com todo respeito. É isso que Paulo tá querendo evocar aqui na nossa ideia. Existe uma ideia do povo judeu em relação ao povo gentil que faz com que eles se fechem totalmente para esse povo sem ordem, sem Deus no mundo. Gentios, da mesma forma, não se davam com os judeus porque eles não consideravam esse povo um povo para convivência. Exatamente porque eles eram extremamente seletivos. A grande questão que a gente fica vendo, e a gente percebe isso também no livro de Atos, o grande primeiro concílio da igreja foi exatamente um concílio para tratar sobre essa questão. Os gentios estão chegando na igreja, e o que é que a gente vai exigir deles para que eles sejam um povo junto com a gente? Então você perceba que essa sempre foi uma questão bastante sensível. Quem olha para isso não pode dizer que vai sair alguma coisa disso, que esse é um projeto falido. Não dá para sair uma família disso. No entanto, esse texto aqui, ele mostra para nós como da inimizade e rivalidade Deus pode fazer surgir uma família. Da ódio, Deus pode fazer surgir uma família onde o amor floresce. E o amor e a unidade supera. O verso 13, ele começa dizendo assim: agora, porém, algumas traduções vão dizer mais agora, em Cristo Jesus, vocês que anteriormente estavam longe foram aproximados. Esse pequeno início aqui, e essa conjunção adversativa, ele liga necessariamente isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, à sentença que ele tinha dado no verso anterior, o verso 11 e o verso 12. Anteriormente ou naquele tempo. O que ele está dizendo é o seguinte: anteriormente vocês estavam longe, porém agora houve uma grande mudança. Qual é a grande mudança? Vocês foram aproximados. Essa expressão aqui, perto e longe, ela até vai aparecer algumas vezes aqui ao longo dessa unidade, mas o que Paulo está dando aqui, na verdade, é uma grande e uma boa notícia. Aqueles que antes estavam fora, eles foram trazidos para dentro. Meu irmão, eu não sei se você já foi excluído de um grupo, eu não sei se você já foi rejeitado por pessoas, mas eu quero que você imagine o que é ser um gentil, considerado alguém imundo, alguém totalmente desprovido dos oráculos de Deus, não conhece os segredos e a revelação de Deus. De repente, as portas estão abertas para eles estavam fora, estão sendo colocados por lá de dentro. Você já foi aceito? Eu perguntei se já foi rejeitado. Agora minha pergunta é: você já foi aceito? Alguém já te abraçou e te envolveu com carinho? Como que você se sente? A realidade é que Jesus está fazendo com que a igreja, que é esse grande projeto dele, seja um lugar onde as pessoas sejam acolhidos e recebidos com carinho. Um lugar onde há espaço para todos aqui. Eu não estou querendo dizer que esse aqui é um lugar onde você pode entrar para viver e ser quem você quer e viver como você quer. Como o Bonhoeffer dizia, a igreja ela tem que ter as portas do fundo grande e as portas da frente pequena. Isso significa que não pode entrar de qualquer jeito. Mas isso também significa que a porta não pode estar fechada. Essa é a igreja que lá no Apocalipse, que é aquela cidade que desce do céu para a terra ataviada, tem as portas abertas. O grande projeto de Deus, que é aquela igreja consumada, é uma igreja de portas abertas. E o que Paulo está querendo dizer aqui é exatamente isso. Meu irmão, Oséias já tinha previsto isso há muito tempo. No capítulo 2 ele diz: eu chamarei de povo aquele que não era meu povo, e de amada aquela que não era amada. Paulo vai ecoar Oséias, no capítulo 9, verso 25. Perceba então que é um movimento natural de Deus de unir. Nós somos o oposto, nós segregamos. Nós somos isolados, a gente prefere o eu, o feudo egoísta do ensimesmamento. Esse é um movimento quase que natural e espontâneo da gente, a gente afasta. Isso manifesta o nosso instinto pecaminoso. E perceba, é totalmente avesso do projeto de Deus de aproximar. Só que tem um grande segredo aqui. O texto não simplesmente diz que Deus está trazendo aqueles que estavam longe para perto e que está aproximando. Ele diz como que é que Deus fez isso. E o verso 13 diz: aproximados mediante o sangue. Algo aconteceu que garantiu o ingresso. Algo aconteceu que tornou possível a entrada de quem estava fora, a aproximação de quem estava longe. E Paulo está dizendo: foi o sangue de Cristo. E eu acho isso bastante curioso.
Porque o sangue costuma ser a marca das divisões e guerras, não é? O sangue, ele é o resultado da violência, da agressão, da chacina em um mundo em constante conflito entre pessoas que se destroem, que se ferem. Mas, meu irmão, o sangue não é apenas o resultado do problema. O sangue é também a solução. O sangue de Cristo. Enquanto o nosso sangue aponta para a guerra, o sangue de Cristo aponta para a paz. Jesus derramou o próprio sangue para que nós não precisássemos mais derramar sangue de ninguém. Para que nós não ficássemos mais nos ferindo e nos destruindo. Paulo, trabalhando sobre a questão da unidade da igreja, na carta aos Gálatas, uma carta bastante agressiva, que ele está confrontando a igreja que abandonou o evangelho, e estava tendo disputas ali, brigas também. Paulo fala assim, vocês precisam tomar cuidado, porque às vezes os confrontos que vocês têm entre vocês, até aqui com um tom de ironia, ele diz assim, ei, toma cuidado, se vocês ficarem se mordendo aí, o que vai acontecer? Vocês vão se matar. O que ele está dizendo é o seguinte, o sangue de Cristo é o que dá entrada à família de Deus, e o que garante essa aproximação, e vocês precisam estar unidos nisso, e não viverem a contender, a brigar, a dividir-se. Meu irmão, a igreja é uma unidade de pessoas formadas pelo sangue. Só pelo sangue de Cristo é que a gente pode se aproximar de Deus e uns dos outros, sem que isso dê tragédia. Não é? Como que é difícil se lidar com o diferente? Eu diria que a grande maioria dos nossos problemas são de ordem relacional. Pense em algum problema que você já teve ou que você está tendo. É muito raro ele envolver alguma pessoa. É claro que tem gente que é tão difícil que briga consigo mesmo, não precisa nem de ninguém, briga sozinho. Mas a realidade é que a maioria das vezes sempre envolve um terceiro, sempre tem alguém. Essa é a realidade. Qual que é o grande problema, às vezes, que nós cometemos na igreja? É que a gente acha que nós devemos nos relacionar com Deus por meio de Cristo. E esquece que nós deveríamos nos relacionar com os irmãos por meio da mesma mediação. É por meio de Cristo que nós devemos nos relacionar uns com os outros. É através de Jesus. Essa é a única maneira de dar certo. Porque Jesus Cristo não apenas une os homens a Deus, mas Ele une os homens aos homens. É por isso que todos nós aqui de culturas diferentes, de formação diferente, de orientações diferentes, podemos estar aqui sem que isso resulte em mal. Porque Cristo nos une na sua igreja. O verso 14 vai dizer, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Isso daqui, meu irmão, é muito mais enfático do que parece. Porque, na verdade, o que o texto está dizendo aqui, não é que Ele é a fonte da paz, não é que Ele traz a nossa paz. O texto está dizendo que Ele é a paz. Um dos nomes que Deus recebe no Antigo Testamento é que Ele é o príncipe da paz. Paz para a gente talvez não tenha tanto significado como teria na mentalidade de um hebreu, do povo judeu. Porque isso acumula um significado, há uma semântica dentro disso daqui que abastece o imaginário e também o sentimento afetivo religioso do povo. Shalom. Shalom é uma das principais palavras do Antigo Testamento que significa para o povo de Deus muito mais que a ausência de guerra. Isso aqui tem a ver com a harmonia de todas as partes. O que é a Shalom? A Shalom é algo tão organizado, é algo tão pleno, que está completo. O que significa fazer as pazes? As pazes significa você pegar as partes e unir ela, integrá-la novamente num todo. E principalmente no Antigo Testamento e na mentalidade do povo judeu, paz tem a ver com algo de ordem relacional. Paz é quando as relações estão em ordem. Quando é que a Shalom é perdida e quebrada? Quando o homem peca. O homem peca, rompe com Deus e depois ao romper com Deus ele vem numa alienação em cadeia. Rompe com Deus, rompe com a criação, rompe com o próximo e finalmente rompe consigo mesmo. Então você percebe a espiral descendente de rupturas que o ser humano está vivendo quando ele rompe com Deus? Quando isso acontece, a Shalom é comprometida. No entanto, Paulo está olhando para a igreja, onde Deus está tentando reunir povos em relação e está dizendo assim, Ele é a Shalom. Ele é a nossa paz. Em outros lugares aqui, na carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer exatamente isso, se esforcem por manter a unidade no Espírito no vínculo da paz. Assim como as paredes o alicerce sustenta as paredes, e as paredes sustentam o telhado, a paz de Cristo é o que dá suporte à nossa unidade. Sendo o Espírito Santo aquele que garante a nossa unidade. Já já a gente vai ver um pouquinho mais como que o Espírito atua nessa paz e nessa unidade que a gente deve viver. Paulo já tinha falado isso também em Gálatas. Ele diz, não há judeu nem grego, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Vocês são um em Cristo Jesus. Uniu-se as partes. É isso que Paulo está dizendo, uniu-se as partes. Ainda no verso 14 ele diz, de ambos fez um.
De ambos fez um. Isso aqui é muito mais, meu irmão, do que união e mistura de dois grupos. Isso aqui é muito mais do que agremiação, tá? Não é só simplesmente sobre um clube social ou sobre a gente encontrar algum ponto em comum que nos une por hobbies ou gostos pessoais, gostos gastronômicos, identificações com gostos de gêneros musicais. Não é sobre Deus nos unir aqui por meio de uma leve identificação. O que Paulo também está sugerindo aqui para a gente não é o caso dos gregos conquistarem os gentios, nem dos judeus converterem os gregos. O que Paulo está dizendo aqui de fazer de dois um é sobre uma nova criação. É sobre um novo homem que está surgindo aí. O homem que Paulo vai falar lá na frente, que não é um homem que se desfaz, um homem que se esfarela por meio dos seus atos corruptores, preso nas suas concupiscências. É um homem pleno em justiça e retidão, procedente da verdade. É um homem novo em Cristo Jesus. A igreja, meu irmão, é a soma total de novas criaturas, de gente nova, de gente que foi refeita em Cristo. Paulo está pensando na igreja como uma entidade incorporada, composta por um tipo novo de gente. Fazer um não significa que Deus está acabando com a nossa diversidade, com a nossa pluralidade. Mas uma coisa mais triste que pode acontecer na igreja é a gente tentar acabar com essa multiforme, com essa pluralidade. Unidade não é necessário na uniformidade. Se nós fôssemos todos iguais, a unidade nem faria sentido. A unidade é exatamente a proposta de Cristo para nós nas nossas diferenças. A multiforme é uma palavra bastante significativa, que Paulo também usa aqui em Efésios, geralmente é uma palavra usada para se referir ao campo dos artistas. A palavra que Paulo usa é para se referir àquela paleta de cores, onde os artistas depositam a tinta para pintar. O que Paulo está dizendo é a igreja é colorida. Eu sei que a gente tem problemas hoje com a questão do colorido, porque a gente tem grupos minoritários que se apropriaram disso para defender suas pautas. Mas Paulo usou isso antes de qualquer um. E ele está dizendo o seguinte, a igreja não é preta e branca. A igreja não é cinzenta, monocromática. A igreja é colorida. E é por meio dessas múltiplas facetas de Deus atravessando as nossas personalidades e agindo e falando através de mim de um jeito, de você de outro, que Deus está manifestando a sua graça. A maior maldição que a igreja pode cair é na uniformidade. Deus não quer e não espera que nós sejamos todos iguais. E qual é o grande problema que a igreja às vezes acaba cometendo? É quando eu acho que aquilo que eu penso é lei para você. É quando eu acredito que aquilo que eu sou está acima do bem e do mal e você tem que ser exatamente assim. Eu acho que a gente pulou Romanos 14, 15. A gente pulou 1 Coríntios capítulo 2 para frente, quando Paulo está dizendo, os dons são diversos. E a ideia aqui não é que um é melhor do que o outro, a ideia é que vocês, nessa troca de carismas, vocês se edifiquem. A unidade é bonita nisso. Meu irmão, a igreja é feita de ondulações e curvas, ela não é achatada. E graças a Deus por isso. Na sequência ele vai dizer ainda no verso 14, de ambos fez um, destruindo, derrubando os muros. A palavra que aparece aqui no texto original, ela se refere exatamente a cercas, tá? A barreiras. Cercas e barreiras servem para quê? Para separar, certo? Cercas e barreiras servem para separar ou para impor limites. Quando alguém compra uma casa, um terreno, uma fazenda, talvez a primeira preocupação é qual? Vamos colocar uma cerca aqui, né, pastor? Porque vai que o vizinho resolve não atravessar aqui e comer alguns metros daquilo que é meu, não é? Só que o que Paulo está dizendo é que de ambos Deus, Cristo fez um, fazendo o quê? Derrubando os muros. Derrubando. Meu irmão, com Cristo cai-se os muros e surgem as pontes. Muros dividem, pontes conectam. E Cristo, é exatamente isso que Cristo está propondo para nós. Talvez se você ler na sequência no verso 15, você pode ter a má impressão de que Paulo está sugerindo que o muro que divide as pessoas é a lei. Mas isso não pode ser verdade. A gente às vezes é um pouco apressado na nossa leitura e a gente tende a deixar passar alguns elementos que faz a gente chegar a conclusões precipitadas a respeito daquilo que o texto está dizendo. O que seria muito estranho, uma vez que Paulo então estaria se referindo à lei de forma negativa. Isso seria uma contradição. Se você ler, por exemplo, Romanos no capítulo 7, Paulo vai dizer que não há problema nenhum com a lei. Não é, professor? Ele está dizendo a lei é boa, santa, justa e perfeita. Estaria Paulo agora falando mal da lei, dizendo que era o problema que divide as pessoas? De modo nenhum.
Repare que Paulo ele vai falar de uma maneira bastante específica a respeito da lei. Ele vai dizer, a lei dos mandamentos em forma de ordenança. A palavra que aparece aqui no texto original é dogma, é regra. Essa aqui é uma possível referência às regras e restrições criadas a partir de um conjunto de interpretação judaica que nem sempre eram as interpretações divinas a respeito da lei. Paulo não está falando aqui da lei do decálogo. Paulo não está falando aqui das 10 palavras. Ele está falando de um acumulado que a tradição judaica teve, apresentando uma série de restrições que impunham de alguma forma limites religiosos e sociais, que impediam as pessoas de se relacionarem. Eu lembro vocês de Atos 10. O Espírito Santo está fazendo as coisas na igreja, os apóstolos estão correndo atrás para entender o que o Espírito Santo está fazendo. E uma dessas ocorrências é a visão do lenço, Atos 10, quando desce o lenço com os animais impuros. E Pedro vê aquilo, Deus fala para ele, mata e come, porque aquilo que eu purifiquei você não pode considerar impuro. Pedro ele é tão rigoroso que até para Deus ele vai dizer, não vou fazer isso. Deus vai falar com ele por 3 vezes, até que então, eu acho que a cabeça dele começa a abrir um pouco. E ele entende que o Espírito Santo pode estar falando para ele aquilo que ele vai ter que fazer depois de ir na casa de Cornélio e pregar o Evangelho de Cristo Jesus, que para surpresa dele, receberiam do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava descendo sobre o povo dele lá no Pentecoste, mas estranhamente agora parece que o Espírito Santo está escolhendo outras pessoas também, está vindo agora sobre os gentios. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo. O que é que Paulo está falando aqui é para dizer para nós o seguinte, aquilo que a tradição criou a partir da sua falsa interpretação da lei que separa as pessoas, Deus está derrubando. Alguns comentaristas vão sugerir que provavelmente Paulo talvez esteja também se referindo aqui a uma barricada que havia no templo, tá? Flávio Josefo, um historiador judeu, ele vai registrar que havia entre as divisões do pátio do templo uma barricada construída de pedra, provavelmente de 1,85 m, tá? Que separava e marcava o limite onde um não judeu poderia ir. E existe até arqueólogos que descobriram essa placa, se eu não me engano está no Museu de Constantinopla, e olha só o que está escrito nessa placa, que ficava ali presa nesse muro. Que nenhum de outra nação passe ao interior dos cercados e barreiras em torno do templo. Quem quer que for surpreendido nessa ação será responsável pela sua própria morte. Olha isso. O que sempre representou o templo? O templo, antes de ser chamado de templo, era chamado de a tenda do encontro, o tabernáculo, depois o templo. O templo é o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Nós temos aqui uma possível restrição que diz assim, daqui para cá vocês não podem, porque vocês não podem se relacionar com Deus. Quando Paulo diz que os muros estão caindo, ele está dizendo o seguinte, Deus está abrindo as portas porque ele pretende e deseja se relacionar com todos os povos. Ele quer dar acesso a todos os povos para que ele tenha essa relação com ele. Meu irmão, o culto é naturalmente coisa que acontece entre família e anuncia essas dimensões relacionais. Eu sei que às vezes a gente não tem plaquinhas nas portas da nossa igreja falando que quem atravessar vai morrer. Mas eu queria desafiar você a pensar se talvez, muitas vezes a forma como nós nos comportamos ou como nós nos agimos, não mais afasta do que convida. O povo de Deus sempre deveria ser um povo que tem magnetismo. Eu sei que há uma dupla sensação em relação àquilo que é o Evangelho e aquilo que é o povo de Deus. Ao mesmo tempo que a gente confronta e a luz incomoda as trevas, por outro lado, nós somos uma comunidade vitrine. Nós somos o melhor que Deus apresenta para o mundo. Isso deveria ser atraente, a ponto das pessoas minimamente ficarem curiosas para querer saber que povo é esse, como eles vivem, por que eles são assim. Isso deveria fazer com que as pessoas queiram minimamente vir aqui e ver o que nós vivemos, ver o culto que nós prestamos, ver o Deus que nós servimos. Eu convido você a ver se talvez de alguma forma, a maneira como nós nos comportamos, como falamos, não mais afasta do que convida. Na sequência, ainda no verso 15, o texto vai dizer, o objetivo é criar em si mesmo um novo homem e reconciliar-se ambos em um só corpo. Meu irmão, o que será que Paulo está querendo dizer aqui? Criar um novo homem. Será que a gente está falando de uma nova espécie de pessoa? Será que a gente está falando aqui de uma criatura híbrida, estranha?
Algum tipo de espécie que Deus não fez na criação? Alguma coisa desse tipo? No verso 16, tem algo bastante especial aqui, uma palavra que Paulo usa que significa muito para a gente, tá? E aqui tudo indica, ele está fazendo isso de maneira bastante intencional. No verso 16, a palavra que tem equivalência direta para corpo, geralmente no texto grego, é soma. Soma é a palavra no grego que se refere a corpo. Mas Paulo aqui não vai usar soma, ele vai usar sarx. Sarx não significa corpo diretamente, sarx significa carne. Alguns comentaristas vão dizer que é muito possível que Paulo esteja usando essa palavra, porque ele está querendo se referir à encarnação, a doutrina da encarnação. Talvez uma das principais doutrinas sobre a qual repousa a nossa fé. Deus, Cristo, Jesus Cristo, de fato, encarnou. E o que é que essa doutrina é tão fundamental para o cristianismo? O que ela carrega? O que ela contempla? Ela contempla a dupla natureza de Cristo. Jesus é verdadeiramente plenamente homem, Jesus é verdadeiramente e plenamente Deus. Ou seja, o mistério da encarnação mostra, preste atenção nisso, o mistério da encarnação mostra que em Cristo, duas coisas que são aparentemente impossíveis de estarem juntas, elas podem estar juntas. Isso possibilita a Cristo dar origem a uma nova criação. Não é uma nova espécie, mas é um novo tipo de ser humano, um ser humano redimido. E qual que é o ponto aqui que possivelmente Paulo está tentando evocar? Se Cristo reuniu em si mesmo duas naturezas fazendo aquilo que ninguém imaginaria ser possível, nós não devemos agora nos surpreender que ele tenha reunido os judeus e gentios em si mesmo, a fim de fazer um novo homem, uma nova humanidade. Nele, ambos foram feitos outra criação. No verso 10, Paulo usa a expressão feituras de Deus. Meu irmão, esse é o grande mistério e o grande milagre da igreja. Assim como a encarnação, ela anuncia para nós o grande milagre que é a união do divino e do humano. Paulo está usando esse argumento da encarnação para dizer assim, se Cristo reuniu em si o humano e o divino, não é difícil para ele agora reunir os judeus e gentios na igreja. É sobre isso. É por isso que hoje, basicamente, o tema da nossa pregação é um milagre chamado igreja. Cristo nos mostra que nele é possível o milagre da unidade perfeita. Cristo, ele tem magnetismo. É isso que a palavra de Deus diz, que quando ele foi levantado na cruz, ele atraiu para si todos os homens. Todos os homens. O verso 16 vai dizer sobre reconciliação. E essa aqui é uma palavra que é como se fosse um coração pulsando dentro aqui dessa unidade do texto, tá? Alguns teólogos vão chamar isso de uma nova concórdia. É como se Jesus estivesse aqui numa obra de reparação, consertando, reconectando aquilo que foi desligado. Paulo, quando ele vai falar da grandeza do Evangelho, ele vai dizer, a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Percebe que basicamente o que Deus faz em Cristo Jesus tem a ver com reconciliar, com fazer as pazes. Meu irmão, isso é fundamental. Porque a igreja é o lugar onde Deus está, de fato, manifestando a sua paz e reconciliando. Se nós entendemos o que isso significa, nós de fato vamos ver a igreja como um milagre, e a unidade para nós vai ser um grande de um presente que nós vamos nos esforçar para fazer a manutenção disso constantemente. Olha só o que diz o texto, no verso 16, ele, por meio da cruz, destruiu a inimizade. Destruiu a inimizade. A palavra que aparece aqui no texto para destruir significa literalmente matar. Você sabe qual que é a imagem que Paulo está evocando aqui para a gente? Que aquele que estava na cruz morrendo, na verdade era ele quem estava matando. Ele quem estava matando o ódio, superando o ódio com o amor. Isso aqui é paradoxal. O que Paulo está dizendo basicamente para a gente é que no gesto de maior ódio por Deus que poderíamos demonstrar ao matar Jesus na cruz, Deus estava convertendo o nosso mal em bem e edificando o seu palácio redentivo. Deus está matando aquilo que de fato separa os homens. O maior ato de guerra contra Deus. Deus expressa o amor. Deus expressa gesto de paz. Deus supera todo o nosso ódio. O verso 17 e 18, o texto diz, ele veio e anunciou, evangelizou paz, essa é a boa nova, paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. E a pergunta que eu faço aqui é, mas paz para quem está perto? Para quem está perto não é necessário paz porque não está perto.
O que faz a gente pensar aqui é que Paulo está dizendo assim, seja você um judeu que acha que está perto, ou você é um judeu, um gentil, que acha que está longe, todos precisam ser reconciliados com Deus. Paulo está olhando inclusive aqui para os seus e está dizendo assim, vocês também precisam de Jesus. Vocês também precisam ser aproximados por meio do sangue. E aqui a gente chega no verso 18, quando Paulo, no finzinho, ele diz, acesso ao Pai por um só Espírito. O Espírito sempre foi um fator unidade para o povo de Deus. Sempre foi um instrumento e um dos fatores fundamentais da unidade na igreja. Meu irmão, a festa do Pentecoste, marcada pela descida do Espírito Santo, já é a prova daquilo que o Espírito faz quando ele vem. Ele estabelece novamente a comunicação. Talvez Santo Agostinho foi o primeiro dos teólogos para pensar no Pentecoste como a correção, a reversão de Babel. Se o pecado, a nossa conspiração contra o divino, para tentar fazer o nosso nome perdurar na história, construído uma escada até Deus, Deus precisa intervir e gerar confusão para que a gente não mais se converse e se entenda, para não levar a cabo os nossos intentos malignos. O que significa o Pentecoste, senão a reversão dessa bagunça da comunicação? Porque quando o Espírito Santo vem, agora os homens se entendem novamente. Não foi isso que aconteceu lá em Atos? Você tinha o povo ali olhando para eles e falando assim, mas espera aí, tem gente de todo lado aqui, de todo canto, e a gente está entendendo o que esse povo está falando. E eles estão falando para nós os oráculos de Deus. Qual que é a linguagem que unifica o povo de Deus? É o Evangelho. É o Evangelho. Falando dos mistérios de Deus, o Espírito Santo desde sempre comunicou a unidade. Quando o Espírito chega, ele já chega mostrando que a unidade entre os indivíduos pode ser recuperada. Cessou-se os desentendimentos. O verso 19, o principal pensamento é que, à vista de os gentios estarem agora em Cristo e terem livre acesso ao Pai em um Espírito, eles deixaram de ser estrangeiros e forasteiros e passaram a ser concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo usa duas expressões aqui, concidadãos e depois família de Deus. Isso aqui é bastante significativo, porque o estrangeiro, ele nunca tinha direitos plenos na terra em que ele estava, tá? Ele era destituído de direitos e privilégios especiais. Quando Paulo está falando aqui em relação aos gentios, está dizendo que eles são concidadãos, Paulo está dizendo, eles não são mais considerados gente de fora. Eles são gente que possui cidadania. Vocês não estão na igreja, entre o povo de Deus, sendo tolerados. Olha o que Paulo está dizendo para os gentios. Vocês não estão aqui de favor. Deus abriu a porta e colocou vocês para dentro. Meu irmão, tem algum judeu aqui? É uma pergunta, tem algum judeu? Não? Então, é para a gente, ó. Deus abriu a porta e colocou a gente para dentro, está dizendo assim, vai ser considerado como povo. Não está aqui de favor, meu irmão, na casa de Deus não tem inquilino. A adoção corrigiu isso. E a adoção é tão bonita, porque na cultura dos romanos, o filho poderia até ser descartado. Tanto é que nos primeiros séculos da era cristã, o povo de Deus era quem acolhia os filhos desprezados, de famílias que desprezavam seus filhos. Agora, alguém que havia sido adotado, sem chance, você não podia se desfazer dele. A doutrina da adoção vem dizendo para a gente que nós temos direitos e privilégios tanto quanto e mais do que filhos de origem. Meu irmão, nós fomos recebidos na família de Deus e agora nós somos seus filhos, não simplesmente tolerados. A linguagem aí se aprofunda e não é mais apenas concidadãos, a linguagem é família. É família, nós somos família de Deus. Na igreja, guarde isso, não existe membros de segunda classe. Não existe. O termo de admissão são os membros para todos. Quaisquer motivos que escalone ou dê privilégios para membros da igreja em detrimento de outros, eles devem ser considerados escusos. Tiago, quando vai escrever sobre isso, ele fala exatamente, ei, não tenhais a vossa fé no Senhor Jesus em acepção de pessoas. Porque não foi assim que Jesus fez. Jesus não fez acepção de pessoas. Por que nós vamos fazer agora? E meu irmão, o que é mais incrível de tudo isso, e que Tiago também vai mostrar para nós, é que se nós estamos unidos a Deus, nós estamos unidos às pessoas. A relação corrigida com Deus corrige a nossa relação com os homens, eu já disse sobre isso. E qual que é o ponto mais alto disso? É quando Tiago vai dizer que a religião pura, ou seja, a religião sem adulterações, sem acréscimos, sem tirar alguma coisa dela, é cuidar dos órfãos,
das viúvas e se guardar incontaminado do mundo. Você sabe o que Tiago está querendo dizer aqui? É que a verdadeira religião que te religa a Deus precisa te religar ao outro. Meu irmão, como anda a sua relação com as pessoas? Eu estou falando aqui sobre relacionamentos nas dimensões da igreja, mas como andam as suas relações na família, no trabalho? Suas relações por onde quer que você passa. Se nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos às pessoas. Nós não estamos em guerra, nós abaixamos as armas, guardamos as garras. E nós estamos abertos para o acolhimento, porque é isso que a igreja anuncia. É isso que a obra de Jesus anuncia. Você sente que tem uma família na igreja? Por vezes a igreja costuma falhar às vezes nesse ponto. Em muitos casos, nós transformamos as nossas comunidades em um conglomerado de indivíduos descolados de unidades familiares, não suprindo a eles com esse senso de coletividade, com esse senso de família. Todos chegam para receber instruções e retornam se sentindo sozinhos e isolados. Nossas igrejas estão cheias de homens e mulheres solteiros, ou às vezes divorciados, ou viúvos que acreditam não ter uma família, porque quando o culto termina, eles vão para casa sozinhos. Isso não deveria ser um problema. Não deveria atrapalhar o senso de família, de corporatividade, que a igreja deveria suprir. Porque Deus nos supre aqui com o povo, com família. O nosso senso de coletividade e corporatividade tem que ser aguçado. Nós pertencemos a uma história que tem genealogia. Um lastro. Nós temos um lastro gigantesco que fala sobre família e povo. Como Deus opera por meio de família. Meus irmãos, a Calvário é um milagre. A Calvário é um milagre. Assim como é um milagre a encarnação. Deus uniu pessoas nele mesmo e é sobre isso. Nós precisamos reconhecer as alegrias e as responsabilidades decorrentes de fazer parte de uma família, de um povo, formado não apenas por laços biológicos, mas por laços espirituais no sangue da cruz. Não existe orfandade no nosso meio. Todos nós somos partes integral disso daqui. Houve uma aceitação espontânea da parte de Deus em nos admitir no seu povo. As boas novas do Evangelho são que Cristo veio ao mundo alienado, sem esperança, a fim de reverter a situação. E das cinzas, dos escombros da guerra, formar um povo. Deus deu para todos aqueles que são seus uma comunidade para pertencer. E essa comunidade é chamada de igreja. Ninguém diria que isso seria possível. Mas estamos nós aqui. Não é? Depois de 27 anos, Deus é bom. E é Deus quem sustenta a sua igreja. É o sangue de Cristo que segura tudo isso. E eu termino, tem uma frase em latim que diz assim: Ubi Christus ibi ecclesia. Onde está Cristo, ali está a igreja. Ubi Christus ibi ecclesia. Onde está Cristo, aí está a igreja. Enquanto Cristo estiver aqui, aqui estará a igreja dele. Enquanto Cristo estiver aqui, aqui estará um povo unido. Unido não na uniformidade, mas unido na pluralidade. Unido por meio do sangue de Jesus. Tendo aqui espaço por direito, não todo de favor. Desfrutando de paz, de gozo, das bênçãos relacionais que Deus providenciou para que nós vivêssemos enquanto igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala, e o Senhor fala apesar de nós, independente de nós. Obrigado porque a sua palavra é cortante, ela discerne os segredos dos corações dos homens. Obrigado, Deus, porque ela sempre atende às nossas necessidades e ela é útil o tempo todo. Ela foi útil no passado, continua sendo útil hoje e continuará sendo útil no futuro. Obrigado, Pai, por aquilo que a igreja representa para o Senhor e, portanto, aquilo que a igreja representa para cada um de nós. Nós temos aqui o seu povo redimido, reunido, que teve acesso por meio do seu sangue.
Obrigado, Pai, pelo grande milagre que a igreja significa. E o Senhor é bom com milagres. O Senhor faz aquilo que desafia a razão, o intelecto dos homens. E o milagre da encarnação anuncia para nós que o Senhor é muito poderoso para reunir povos de todos os lugares, fazendo um único povo, um povo formado a partir do seu corpo, um povo reunido em si mesmo, um povo novo, refeito, um povo em Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso, Pai, e te louvamos. Eu peço uma bênção toda especial sobre a igreja do Calvário. Abençoe esses irmãos, meu Deus, que eles possam provar do renovo do Senhor, de um tempo novo, Pai, do Senhor, que eles sejam revestidos de poder, que eles, ó Deus, tenham cada vez mais consciência e poder para avançar, ó Deus, na missão que o Senhor deu para cada um deles aqui, e que eles possam ser testemunhas vivas e fiéis, Pai, e desfrutar de todas as bênçãos que significa pertencer a Ti. Nós te louvamos e agradecemos o Senhor em Jesus. Amém. Amém.